How are you doing? Como estão indo? Here is Teacher Cláudia Borges e nós vamos conferir o nosso assunto de hoje. Então, nossa aula 17, objeto de conhecimento, é compreensão geral e específica. Leitura rápida. O detalhamento é o skim e scanning, que são estratégias de leitura. Assunto principal dos parágrafos, ordenamento dos parágrafos para a construção do sentido geral do texto. Ok? So let's start. Então, vamos começar a nossa aula. Bem, então o tema da nossa unidade é family, família. Vocês podem observar aí nossas imagens, todas relacionadas, não é? Às cenas com famílias, atividades familiares, certo? E como a gente sabe, na família a gente sempre enfrenta alguns problemas, né? Nem tudo são flores, nem tudo são coisas perfeitas, certo? Como a gente vê nessas fotos, né? São tão bonitas, tão alegres e felizes. Nós enfrentamos alguns problemas. E é isso que a gente vai ver aqui na próxima imagem. Então, olha só, eu gostaria que vocês olhassem bem para essa imagem, porque ela vai nos ajudar bastante a decifrar duas perguntas que tem sobre o próximo texto, e essa é a imagem do nosso texto. Então, aqui você pode observar, né, uma jovem, ela está lá com a sua mochila ao lado dela. Observaram a expressão dela, né? Ela está ali toda encolhidinha, toda, né, sentadinha ali no cantinho, está com uma expressão bem triste, não é? E ali no canto vocês podem ver que tem a palavra depression, depression, depression. Então, sempre observem todos os detalhes das imagens, as palavras, ok? Que elas sempre dão dicas sobre o que vai ser o texto, né? Sobre o que o texto vai falar para você. Então, essa é a imagem do nosso texto. E agora nós vamos para o texto, ok? Então, olha só, eu vou fazer a leitura do texto e no final tem duas perguntas. E aí vocês já vão acompanhando e já vão pensando aí junto comigo qual seria a resposta. Então, acompanha aqui, tem um comando aqui, tá? Esse comando aqui é importante, certo? Com certeza ele vai sempre aparecer quando tiver uma questão de inglês, não é? E tiver texto. Por quê? Porque o primeiro comando que ele vai dar é o comando read, que é o verbo ler. Então, o que ele está pedindo? Leia. Leia o quê? The text, o texto. E faça o quê? Answer. Answer é o outro comando, tá? Comando número 1, leia. Comando número 2, responda. Answer. Responda o quê? The questions, as perguntas, as questões. Então, eu vou começar a leitura aqui, vou iniciar pelo título. É fazer uma leitura rápida e depois a gente vai olhar com mais calma este texto, porque tem duas perguntinhas lá no final para vocês, certo? Então, teen depression. Teen depression is a serious mental health problem that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest in activities. It affects how your teenager thinks, feels, and behaves. And it can cause emotional, functional, and physical problems. Although depression can occur at any time in life, symptoms may be different between teens and adults. Teen depression isn't a weakness or something that can be overcome with willpower. It can have serious consequences and requires long-term treatment. E a gente continua. For most teens, depression symptoms ease with treatment such as medication and psychological counseling. Então, o texto finaliza aí, certo? E as duas perguntas que nós temos sobre esse texto são as seguintes. Vamos ver aqui, então. Primeira pergunta, qual é o assunto do texto? Essa aí tá fácil, né? Com certeza vocês já devem ter adivinhado pelas imagens, por aquela palavra lá no começo, né? No título também do texto, certo? E na número 2, como chegou a esta conclusão? Como você chegou a essa conclusão?
que levou você a pensar sobre isso? Então, nós vamos voltar aqui no texto e analisar bem todas essas questões aí. Vamos lá para o início do texto novamente. Então, a primeira que diz aqui, ó, a primeira pergunta foi: qual é o assunto do texto? Em geral, as palavras repetidas, elas me dão uma boa dica, né? Eu vou marcar essa palavra aqui, certo? Vou marcar esta. Deixa eu desfazer aqui, que tá meio feinha essa cor. Deixa eu ver essa daqui, acho que tá melhor essa. Então, vou marcar essa aqui, certo? Olha aqui a imagem também, não é? A imagem da garota tá indicando, tá marcando também isso, certo? Depression. Olha outra palavra também que está repetida aqui, ó, depression. É a mesma lá do texto, certo? Ok? O que mais? Então, outra palavra que dá ideia desse título, né? Que seria depressão, ó, mental problem. Problema o quê? Mental, né? Então, a gente já sabe que ele está falando de um problema mental, que é a depressão, certo? O que mais? Vamos ver se tem mais alguma outra palavra que possa dar essa ideia. Ok. Então, vou dar uma olhadinha aqui com vocês nas palavras em si. Então, essa palavra aqui, gente, que será isso aqui? Teen depression, porque está repetido aqui, ó, né? Teen seria adolescente, jovens, né? No caso aqui, a imagem dessa garota, né? Ela ainda está na escola, está ali a mochila dela, certo? Então, depressão em quem? Adultos? Crianças? Não, em adolescentes, tá? Então, ele está falando de depressão dos adolescentes, teen depression. Então, o que ele está dizendo aqui? Is a serious mental health problem. Então, é um problema, né, de saúde mental. E olha, tem uma palavra aqui destacada, tá? Fique de olho nela. Tá em azulzinho. O que mais? That causes a persistent, novamente a palavra aqui, ó. A persistent, olha aí a nossa cognata, gente. Persistente, né? Feeling of sadness. Então, ela causa um sentimento persistente de sadness, de tristeza, and loss of interest. Perda de interesse em quê? In activities, em atividades, né? Em geral, né? Aquilo que a pessoa já gostava bastante, ela começa a perder, não se interessa mais, ok? O que mais que nós temos? It affects how your teenager thinks. Então, ela afeta o quê? Como o seu teenager, né, seu adolescente pensa, certo? Feels, sente, né? Isso é um problema sério. And behaves, e se comporta, ok? Então, ela afeta todas as áreas da vida, né, da pessoa. And can cause emotional, vou marcar essa palavra emotional, porque ela também está relacionado ao nosso assunto, né? Ok? Então, can cause emotional, functional and physical problems. Então, ela pode causar tudo isso, olha. Problemas emocionais, funcionais e problemas físicos também, né? Olha aqui, physicals. Problems, né? Problemas, que a gente já sabe que também é cognata, ok? Vamos continuar então. Próxima. Although depression can occur at any time in life, symptoms may be different between teens and adults. Vou marcar as nossas palavras, né? Pra gente não deixar nada passar aqui. Ó, depression, que eu tô marcando em relação ao nosso assunto do texto, ok? Então, o que mais? Lá para baixo de novo, ó, teen depression. Teen depression. Que mais? Tem alguma palavra aqui relacionada ao assunto? Vamos seguindo então. Então, although, embora a depressão pode acontecer, ocorrer em qualquer tempo da nossa vida, em life, anytime life, symptoms may be different, os sintomas podem ser diferentes, olha aí, marcando a nossa palavra cognata, entre os adolescentes e os adultos, certo? Então, os sintomas podem ser bem diferentes entre eles, ok? Então, continuando aqui, olha, nosso assunto de novo, voltou. Teen depression, depressão, os adolescentes. Isn't, olha o verbo to be aqui, gente, forma negativa. Não é o quê? A depressão, né, dos adolescentes não é o quê? Olha, gente, isso aqui é uma afirmação, tá? Não é uma fraqueza, tá?
Não é uma, que as pessoas costumam dizer, a pessoa é fraca da mente, a pessoa não tem força, né? Então, não é nada a ver com isso, tá? Or something that can be overcome with willpower. Importante isso aqui também. Não é algo que você pode superar com a força de vontade, willpower. Muitas pessoas falam, não tem força de vontade. Não é isso, gente. Esse é um problema sério e tem que ser encarado como um problema de saúde, certo? E ele continua, it can have serious, olha aí, sérios, o quê? Consequências and it requires long-term treatment. E requer e necessita de um tratamento longo, ok? Então, é uma coisa que deve ser encarada com seriedade, não como algo que a pessoa tem fraqueza ou tem falta de força de vontade. Não tem nada a ver com isso, é um problema de saúde. Continuando. Olha lá a nossa palavrinha de novo ali no tema, né? Depression, tá repetindo, né? Que mais? Medication, olha aqui, psychological, né? Como está relacionado ao assunto, ok? Então, for most teens, para a maioria dos adolescentes, a depressão, né, os sintomas da depressão, elas aliviam, né, ou amenizam com o tratamento, como, por exemplo, ó, medication, medicamento, and psychological counseling. Então, conselhos, né, psicológicos, acompanhamento psicológico, ok? Então, o problema da depressão, ele é um problema de saúde, ok? Bom, então, resumindo, não é? Como é que a gente chegou a essa conclusão? Pelas palavras repetidas, pelas palavras cognatas, não foi? Por palavras relacionadas ao assunto do texto, problema mental, depressão, psicológico, não é verdade? Então, tudo isso ajudou a gente a indicar, né, a ter certeza que isso está relacionado ao assunto do texto. E eu pedi para vocês olharem aquelas palavrinhas em azul, né? Elas estão aqui, ó, do meu lado. Agora a gente vai saber que palavras são essas. Então, a gente está falando de quê? Do indefinite article a. Então, o que é isso aí? É o artigo indefinido a. Ele é usado antes de palavras que iniciam com som de consoante, right? Como a gente viu lá no texto. Isso é importante você anotar, tá? Então, o artigo indefinido a, ele é usado antes de palavras que têm o som de consoante. E o que ele significa? Aqui, ó. O artigo indefinido a significa uma, certo? É singular. Uma. Então, esse é o significado dele. Sempre no singular, right? Então, vamos ver alguns exemplos agora. Então, olha aí, você tem aí a palavra teen. A palavra teen é adolescente, né? Teen. Você tem outra imagem ao lado, né? Que é a palavra family, que é a palavra família, família. E aí, você pode utilizar o artigo indefinido aqui, como a gente vai ver agora. Primeiro com a teen, vamos ver. Então, a teen, eu estou me referindo a um único só adolescente, não é isso? E também estou me referindo a uma única só família, né? Então, você observa aí as imagens dele, né? Do adolescente aqui e da família aqui reunida, não é? Antes de iniciar a refeição. Então, qual é o significado, então, dessas palavras? Vamos observar aqui comigo. Então, olha só. Um adolescente, que eu estou falando de um só, não é isso? Então, o artigo a, ele é singular, certo? Então, agora, família. Uma família, que eu estou falando de uma família só, né? Está aqui na imagem. Agora, eu disse para vocês que ele sempre fica na frente de palavras que começam com som de consoante. Olha aqui, ó. Family, né? Tem um som de F, certo? Teen, tem um som do quê? Do T. A teen. Então, a teen é o quê? Um adolescente. A family, uma família, right? Então, F, som de consoante, né? Assim como o T tem o som de também consoante. Então, eu utilizo
o meu artigo indefinido a, right? Então, a gente vai continuar vendo mais alguns exemplos sobre o indefinite article a. Então, aqui na minha imagem, né, você está observando uma beautiful house. House. E temos também mais uma outra imagem aqui, que é de uma city ou city, cidade. Então, eu quero dizer um ou uma cidade. Observe aí qual é o meu artigo definido. Então, eu tenho a house e a city, cidade. E aí, a tradução a gente vai ver direitinho aí, ó, como é que fica. A house é o quê? Uma casa. Estou me referindo àquela casa específica, né? É uma casa qualquer, é aquela dali, certo? Uma cidade, ok? Uma cidade. Observem que o A, ele está ali na frente daquela palavra city, né? A primeira letra que começa a palavra é com som de C, de consoante, ok? A city, city. Assim como house, né? Tem um som de R ali, não é o H. A house, house, certo? Então, coloquei o A ali porque as duas palavras house e city iniciam com som de consoante, ok? E o significado é sempre um ou uma. Agora, temos alguns pequenos detalhes em relação à regra, sobre isso também, vamos dar uma olhada. Olha só, gente, tem algumas palavras que elas vão ser utilizadas um pouquinho diferente, tá? Então, observem, são poucas, então a gente só anota, ok? Então, anote aí essa regrinha para vocês, tá? Então, as palavras que iniciam com som de Y, né? Esse Y aqui é no inglês, tá? You, nós usamos o artigo indefinido a, tá? Lembra que a gente está falando de som, tá, gente? Olha aqui. Esta palavra iwi. E a outra imagem também, olha só, está apresentando uniform. Então, iwi, uniform. Então, qual o significado dessas palavras? Vamos observar, então. Então, aqui nós temos o significado delas, né? A uniform, a iwi. Então, uma ovelha e um uniforme, certo? Observe que eu estou falando do som. O som dessa palavra uniform, para eles, na língua inglesa, tem som de uma consoante, tá? Assim como esta palavra aqui também, iwi, ok? A iwi, certo? Então, para eles tem esse som de consoante. Então, observem essas duas palavras aí, tenham cuidado com elas quando vocês forem colocar aí, utilizar os artigos indefinidos, no caso aí, né? A, uma. E nós vamos continuar falando um pouquinho mais do nosso texto, certo? O texto continua com essa mesma ideia aqui, olha só, gente. Ok? Porque a imagem é a mesma, certo? O título tá ali, depression, right? Então, agora a gente tem outras perguntinhas aí para vocês, ok? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre este assunto. Vamos lá. Novamente, olha o comando aí, vocês até já sabem, já notaram, na é verdade? Então, você tem aí, ó, read the text, read, ó, o primeiro comando é o quê? Ler, né? O verbo ler, então ele está dizendo para você fazer o quê? Leia. Leia o quê? The text, ok? And answer, comando número 2. Responda. Responda é o segundo comando. Answer, o quê? The question, a pergunta. Então, eu vou ler novamente aí para você, porque tem uma perguntinha lá no final, né? Tem uma perguntinha lá no final, e aí você vai ver o que você acha, qual é a resposta, tá bom? Vou fazer a leitura aqui, depois a gente volta para o texto novo. Então, você tem aí o texto diz o seguinte, ó, o título, 9 Signs of Adolescent Depression. Então, here are 9 indications that your child might be experiencing adolescent depression. Sadness or anger that doesn't go away. 2. Unexplained minor illnesses, aches, or pains.
3. Persistent changes in eating habits. 4. Loss of interest in favorite activities. 5. Use of alcohol or drugs. 6. Change in sleeping patterns. 7. Bad grades. 8. Signs of suicidal thoughts. 9. Agitation or restlessness. For example, pacing, hand wringing, or inability to sit still. A visit to your pediatrician or family doctor can help confirm or rule out a mental health disorder. E aí você tem bem pequenininho ali a fonte, né, de onde foi tirado o texto. E a pergunta para você é a seguinte: quais palavras estão relacionadas ao assunto do texto? Bom, novamente você já sabe que o assunto do texto é depression, né? Quais são as palavras que estão relacionadas a ele? A gente pode conferir lá no texto? Vamos lá dar uma olhada junto comigo. Então, vamos ver que palavras são essas, né? Então, aqui nós temos, vou marcando para vocês aqui, ok? Primeiro, né? Depression, ok? Só que aqui ele está falando o quê, gente? Ele está falando de 9 signs. Signs é sinais. Sinais. 9 sinais do quê? Da depressão dos adolescentes. Então, ele vai mostrar uma pequena lista com 9 tópicos que pode aparecer, né, esse tipo de sinais na sua criança, né, no seu adolescente. Então, aqui começa, né? Here are 9 indications that your child, da sua criança, might be experience, pode estar experimentando adolescent depression, né? Deixa eu marcar aqui a nossa palavra de novo, ó. Adolescent depression, que a gente está marcando as palavras relacionadas ao assunto, né? Depression, certo? Continuando, então a primeira diz o seguinte, ó. Sadness or anger that doesn't go away. Sadness é tristeza. A palavra sad é triste, né? Sad. Sadness, tristeza. Or anger. Anger, raiva. That doesn't go away. Que não passa, né? Que a pessoa está sempre daquele jeito, com raiva ou o tempo todo triste. 2. Unexplained minor illnesses, aches or pains. Então, doenças menores inexplicáveis, né? Então, minor, pequenas, menores, né? As doenças. Aches or pains. Então, dores, né? Ou sofrimentos, right? Então, coisas assim inexplicáveis, do nada aparece, ok? Que a gente sabe que não é do nada, né? Continuando. 3. Persistent changes in eating habits. Olha lá, palavra cognata, né? Persistent, persistente. O quê? Changes é mudanças. Em quê? In eating habits. Nos hábitos alimentares, né? Mudanças nos hábitos alimentares. Número 4, loss of interest in favorite activities. A gente já viu anteriormente, né? Número 4. Então, a perda do quê? Do interesse nas atividades favoritas. Aquilo que a pessoa gostava tanto de fazer, parece assim que nunca existiu. Number 5, use of alcohol or drugs. Então, a fuga, né? O álcool e as drogas também é um indicativo, né? Que a pessoa também está nesse estado, né? Depressivo. Number 6, change in sleeping patterns. Então, a mudança, né, nos padrões de sono. A pessoa dormia bem, aí começou a dormir mal, certo? Então, mudança nisso também é um indicativo. Bad grades. Com certeza, tudo isso influencia na escola, né? As notas ficam muito ruins. Bad grades. E signs of suicidal thoughts, né? Signs. Então, pensamentos, né? Querendo tirar a sua vida. Pensamentos sobre isso, né? Ela fica ruminando esse tipo de pensamento. E agitation, né, que é inquietação, ou restlessness. Restlessness andar de um lado para o outro, né? For example, pacing, ok? Tremor das mãos, hand wringing, or inability to sit still, ok? Uma incapacidade de ficar parado num só lugar, ok? E nesse finalzinho aí você pode observar que tem uma palavra and, ok? And inability. E a gente finaliza ali com mais um pedacinho do texto que diz o seguinte: A visit to a pediatrician or family doctor can help confirm
or rule out a mental health disorder. Então, a gente pode marcar essa palavra mental health, ok? Problema mental, certo? Então, o que ele indica ali? Uma visita ao seu pediatra, né? Ou médico da família, family doctor, que pode ajudar a confirmar ou eliminar, né, esse distúrbio mental, certo? Então, isso é interessante, você ir sempre ao médico, right? Então, isso tudo a gente viu nesse texto, né? Alguns indicativos para, né, indicar que a pessoa está nesse estado depressivo. E lá no final do texto tem aquela palavrinha que está bem azul novamente, e ela está aqui, ó, que também é um artigo indefinido. Indefinite article N. Indefinite article N. Então, agora estamos falando de um artigo indefinido, só que ele é usado um pouquinho diferente do outro. Olha só como é que ele é usado. O artigo indefinido N é usado antes de palavras que iniciam com som de quê? De vogal, certo? Aquele outro lá, certo? Só a palavra A, ele é utilizado com som de consoante, né? Antes de palavras que iniciam com som de consoante. Esse não, é com som de vogal, right? Então, que mais um pouquinho sobre ele? Então, o artigo indefinido N, ele significa um ou uma, certo? Então, todos os dois, eles sempre indicam um exemplo de cada, está sempre no singular. Um carro, uma cadeira, um menino, uma menina, certo? Então, está sempre no singular. Um ou uma. Ok? Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui que a gente pode observar sobre este artigo indefinido. Então, olha só, aqui você observa a imagem, né, deste actor, deste ator que está lá no palco, né, encenando algo. E ali você tem a palavra actor. Olha só, como eu falei a palavra actor, é um E aberto, né, o som do ali, né, actor. Então, som de vogal, não foi a palavra actor? Então, utiliza o N, certo? Um ator. An actor, um ator. Actor, som vocálico, ok? Então, som vocálico, N. Continuando. Engineer, aqui tem imagem de um engenheiro, certo? Tá ali na obra, fiscalizando, ver se está tudo certinho, né? E a palavra engineer, olha aí, o som de E, certo? É um som vogal, não é isso? Som vocálico. Então, eu utilizo o meu artigo indefinido An engineer. Observe que eu junto tudinho quando eu falo, né? An engineer. É o quê? Um engenheiro. An engineer. Continuando. An hour. Aí você, teacher, tem uma coisa errada ali, tem um H bem ali. Sim, tem um H bem ali, certo? Mas esse H está com som de vogal, ok? Então, tem coisas que a gente tem que ficar prestando atenção na língua inglesa, right? Então, uma hora, an hour. Quando eu falei a palavra hour, eu falei com som de A, ó. Hour. Então, por isso eu estou utilizando o an hour, certo? Se o H tivesse som de R, poderia usar o N? Não, eu utilizar o A, não é verdade? Então, como ele tem um som de A, um som vocálico, eu usei o N, ok? Então, uma hora, an hour. Mais um exemplo com N. Então, aí nós temos, ó, an orange. Então, quando eu falei a palavra orange, ó, olha o formato da boca que eu formei aqui, o O, né? Certinho, som vocálico. O, orange. Então, é o som de vogal? Sim. Então, eu vou utilizar o artigo indefinido an. An orange. Então, lembrando, né? Este artigo indefinido an, ele é utilizado quando? Antes de palavras que têm um som de vogal. A, E, I, O, U, ok? Esse aqui foi orange, né? O som de O, né? Bem redondinho, orange. E ele significa o quê, gente? Um ou uma.
a gente utiliza sempre no singular. E vamos ver mais um outro último detalhe sobre este artigo indefinido. Então, quando o som da letra H for mudo, utilizamos N. Então, observe aqui a diferença, não é? A horse and hour. A horse and hour. Olha aqui o som de R, né? A horse and hour, o som de A, certo? Som de A e aqui o som de R. Tudo bem? Essa é a diferença entre eles aí, ok? Então, quando o som da letra for mudo, aí a gente utiliza o N, como vocês podem ver aí a diferença. E só para a gente finalizar aqui, não é? Essa diferença entre eles. Então, você tem aqui a consonant sound, um som de consoante, você usa o A, certo? A car, a bus. E o som de vogal você usa o quê? O N, an apple, an okra. Então, eles significam um ou uma e são usados somente no singular, ok? Thank you!